Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um episódio do Debatendo Joana de Ângeles, esse canal aqui no YouTube da AMERGS, da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, que visa como objetivo nós poder debater as obras, os ensinos da benfeitora Joana de Ângeles e abrindo o leque para as paisagens do nosso dia a dia, para as coisas que tivemos de insight, para fazer com que aquele leitor que também já leu Joana ou que gosta, consiga pensar e aplicar essas palavras tão legais no dia a dia. Então, eu gostaria hoje, pessoal, de trazer um filme. Não sei se vocês já assistiram, tem um filme chamado O Jeremias. É um filme mexicano, um filme novo, até onde eu sei. Ele está em alguns streamings, eu não achei ele com a legenda, mas não ficou uma dublagem que me perturbou, assim, embora eu prefira legendado. Dá para entender muito bem a mensagem, né? Conta a história de um menininho superdotado, que é o Jeremias, que ele tem 8 anos. Ele é de uma família muito comum, os pais, assim, são pessoas da comunidade, são pessoas humildes, né? Que se preocupam com coisas do dia a dia, coisas cotidianas. E nasce aquele menino com o QI equivalente ao do Albert Einstein. Então ele tem questões, né? A existência de Deus, o que acontece depois da morte, o que ele vai fazer no futuro. Mas ele não só tem essa consciência de si mesmo, do seu poder, entre aspas, né? Das suas capacidades, mas também ele vê um valor, que é uma coisa que nós não levamos em consideração, geralmente, pelo menos segundo Jung, até a metade da vida, né? Que é quando nós começamos a rever aquilo que passamos e muitas vezes, para os mais desavisados, começamos a pensar o que de fato importa, ou pelo menos deveríamos começar a pensar nisso, né? Porque a vida vai nos apresentando várias máscaras, várias oportunidades de fazer parte desse jogo de sombras e luzes, mas cabe a nós extrair o suco da vida e ver realmente o que exatamente nos alimenta, o que realmente faz sentido para o nosso espírito imortal, self, no conceito junguiano, né? E, afinal de contas, por que estamos aqui? Esse menino com apenas 8 anos, ele começa a se questionar disso. Ele tem amigos mais velhos, ele tem um amiguinho que joga xadrez com ele, onde eles fazem, né, perguntas e questionamentos, ele traz as questões dele, ele diz, os meus pais não me entendem. E o vovô diz, o meu filho também não me entende. E é muito bonitinho. É quase uma figura metafórica do encontro da criança divina com o velho sábio, que são 2 arquétipos, são 2 energias vigorosas que vão nos carregar muitas vezes ao longo da vida. Por vezes nós vamos precisar da ajuda da criança para nos fazer seguir em frente, brincar, se divertir, se sujar na lama, dar risada de si mesmo, e por vezes do velho sábio, que é exatamente aquela criaturinha que sabe mais da vida do que já viveu o nosso eguinho, né? Que já viveu outras vidas, que tem uma mansuetude, uma flexibilidade, uma ternura daquele machado que já foi afiado diversas vezes, que está acostumado a perder o fio e que, portanto, sabe que ele tem que fazer pausas para voltar para a batalha do dia a dia. Então, é interessante essa figura dos 2 jogando xadrez, né? Primeiro porque, obviamente, como é de se esperar, com esse alto QI, o menino joga muito bem xadrez. E segundo, porque mostra toda a dificuldade dele, esperada, de estar numa classe, numa sala de aula que não visa desafios para ele. A professora aparece ali, a personagem cansada, né? Perguntando para os alunos, se incomodando com aquele menino que instiga, que desafia ela, né? Que questiona, que não aceita apenas uma resposta pré-programada. E eu fiquei vendo esse filme, adorei, né? Eu achei ele muito bonitinho, muito legalzinho para assistir. É um filme que toda a família pode assistir. E eu fiquei fazendo um link com o livro Autodescobrimento, uma busca interior da Joana de Ângeles. Ali no capítulo 5, intitulado Viagem Interior, vai ter um item que se chama Realidade e Ilusão. Então, ela vai trazer uma ideia, assim, né, de que, num olhar mais objetivo, mais realista, assim, nós vamos ter como se fossem as coisas um capricho dos átomos,
que se expressam sob a força da aglutinação de suas moléculas. E à medida que a gente recorre às lentes de grande alcance, vai mudando a aparência até lograr-se detectar os espaços subatônicos onde se movimentam as moléculas. Então, na verdade, quando nós olhamos, por exemplo, para uma mão, para um sólido, se nós colocássemos uma lente, né, de grande alcance, vai ver que existem espaços ali subatômicos entre os átomos que são vazios, que é como se fosse algo que tem algo além do que só o que parece solidificado. E ela vai dizer, a Joana de Ângeles, que no campo psicológico é a mesma coisa. Nós temos uma máscara, que é a nossa personalidade. Eu me conheço mulher, me conheço homem, me conheço de tal família, de tal país, gosto de tal assunto, não gosto desse, né? Tenho facilidade para essas coisas, tenho dificuldade dessas, enfim, passei por X ou Y experiências em tal nível social, convivendo com tais criaturas, vivendo tais injunções, né? E ela vai falar que, na verdade, por trás dessas máscaras que vivemos no dia a dia, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Então ela está trazendo esse convite que, além do que nós achamos ser a realidade, existe algo superior a isso, existe algo mais profundo. Eu sou essa criatura, mas além disso eu sou um espírito. E eu sou um espírito imortal que não necessariamente vai ter que seguir a cartilha da coletividade. Eu sou um espírito imortal que tenho a obrigação de seguir e de fazer aquilo que a minha alma aponta, aquilo que eu, enquanto no mundo espiritual, me achava capaz e me comprometi. Por quê? Porque aquilo, enquanto no mundo espiritual, eu entendia como algo de valor, como algo interessante. Então, no livro, a Joana de Ângeles vai começar com esse assunto, e no filme do Jeremias com J, tá? O Jeremias, a gente vai ver que chega em determinado momento que, claro, ele chama a atenção lá, ele troca e-mails com um psicólogo que está estudando sobre crianças superdotadas. Quem assistiu o filme vai ver bem esse enredo. E ali ele vai trazer um questionamento. A grande crise existencial dele, no auge dos seus 8 anos, é: o que eu vou fazer com isso? Que seria uma pergunta que todos nós, seres sencientes, deveríamos fazer. Mas muitas vezes ou nós nos anestesiamos para não ter que pensar nisso, né? Ou nós fazemos aquilo que a cartilha social manda. Então ele vai conversar com os amiguinhos, que também são superdotados, e um deles vai dizer: eu, obviamente, vou ser um cirurgião, o melhor de todo o México, porque meu pai quer. A outra diz: eu vou trabalhar com economia, ou ciências públicas, ciências políticas, porque é também o que a minha família quer. E o outro vai dizer: eu vou ser empresário, como meu pai. E você? Daí ele diz que ele não sabe. Ele diz: tá, mas o que você quer? Né? Porque até então você está falando tudo aquilo que seria bom socialmente, o que a sua família quer. Mas o que você quer? E no filme todos param e ficam assim: o que será que ninguém nunca tinha parado para pensar nisso. E o Jeremias dá um sorrisinho de canto, mas não é um sorrisinho de deboche. Se nós olharmos mais atentos, significa que ele se sentiu compreendido, ele se acalmou e ele pensou: no fundo ninguém sabe aqui o que vai fazer. Né? As pessoas podem ter muitas seguranças, muitas certezas, mas certeza de alma são poucos, não é mesmo? Então, ao passo que o filme vai avançando, ele diz que ele tem a certeza de que ele é uma criança. Olha a sabedoria que está por trás disso. Nós temos a certeza de que somos. Eu sou uma criatura. E isso implica várias coisas. Primeiro, eu mereço ser amada pelo Criador, independente daquilo que eu programei para minha trajetória, de acordo com as culpas que ainda trago no meu coração, de más condutas ou de caminhos que não foram aproveitados. Eu sou um ser que mereço ser amado. E a qualquer momento eu posso mudar o meu karma, transformando ele em algo saudável, positivo, na medida em que eu estiver exercitando a amorosidade, que é o caminho que a Joana de Ângeles nos traz, para melhorar esse mundo e o meu mundo interior. Porque uma coisa vai ser espelho da outra, consecutivamente.
Eu estou bem, o mundo passa a ser um lugar melhor para mim. Eu estou mal, o mundo passa a ser um pouco mais desafiador. Embora todos nós vamos concordar que está difícil esse momento que estamos vivendo, né? A vida nos exige, e justamente nos exige, para que possamos desacomodar o nosso ego, que se acha detentor de todas as verdades, que quer repetir as suas más tendências que já teve em outras épocas, né? Então, ele diz que ele é uma criança. E se nós levarmos isso para o nosso dia a dia, nós vamos pensar, eu sou uma criatura de tanta idade, né? Que já teve algumas perdas, já teve alguns ganhos. Eu posso lembrar no mínimo de um momento feliz que eu vivi. Aquele momento eu fui feliz, eu estava alegre, eu estava disposta, né? E a partir daí, sabendo que eu posso fazer coisas maravilhosas. E por que é importante viver o presente? Porque às vezes nós estamos assim pensando, eu vou fazer isso depois que eu conseguir aquela coisa. Eu vou me dedicar à causa dos animais depois que eu me aposentar. Eu vou ir mais na casa espírita para ali, quem sabe, trabalhar numa evangelização, num trabalho, depois que eu, conquistar lá o cargo público que eu quero. Enfim, não que nós não possamos e não devamos nos ocupar das pequenas missões, mas nós nos apequenamos frente à vida. Nós achamos que não somos capazes, nós seguimos cartilhas de personalismos, dando valor a besteiras, a quimeras, como carros, apartamentos, coisas que são sim importantes, mas nós caímos no ridículo de servir mais a Mamon do que a nossa própria alma. Então nós ficamos enlouquecidos num futuro que nunca chega, esquecendo de quem eu sou agora. Eu, dentro da minha possibilidade, posso fazer uma coisa que eu acho que sou incapaz. Eu posso cuidar melhor da minha saúde. Eu posso ser aquilo que eu bem entender. Basta eu arregaçar as mangas e fazer. Mas pagar o preço de ser quem se quer é muito difícil. Nós somos muito atoleimados tanto pela opinião dos outros quanto pelas nossas próprias fantasias. Então, nós temos uma fantasia muito grande de que existe algo que precisamos alcançar antes de ser aquilo que viemos ser. E isso é uma quimera. Nós já somos, independente se vamos ocupar bem esse tempo ou não. Nós não sabemos se daqui a 5 anos estaremos vivos. Existem afecções e causas de mortes que acometem todas as idades. E o contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que falecem antes do esperado e que acabam morrendo sem se preparar para isso, porque realmente tinham feito planos que iam viver mais, mas o tempo do Espírito é sábio, ele que sabe. Então, na verdade, a Joana de Ângeles vai trazer que na raiz de qualquer transtorno neurótico jaz um conflito moral. Ou seja, o que é um transtorno neurótico? Pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão, pode ser um pensamento ruminante, um quadro compulsivo, que eu tenho que fazer uma coisa, ou obsessivo. Entende que tudo aquilo que está me acometendo de uma forma ruim, ela traz um quadro moral? Isso é uma prova viva de que estamos longe ainda da perfeição. Todos nós temos defeitos de fábrica. Então ela está trazendo isso, que esse grande desafio no processo da seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis. Então, gente, a ideia é que a gente possa despertar as emoções elevadas que não são estimuladas pela sociedade, porque a sociedade bate palmas para aquele que mais aparenta, aquele que fala bonito, aquele que se veste bem, aquele que tem o corpo bonito, o carrão, aquele que tá com as mãos cheias de dinheiro, né? Que é mais corajoso, não importando qual o desfecho daquilo, aquele que retruca com um argumento bom. Mas a gente não pensa que existe um objetivo da alma e que para a alma poder se elevar, nós precisamos elevar também as nossas emoções, pois elas vão ser o substrato, o solo, para que nosso espírito possa virar uma árvore bem sedimentada nessa raiz do ego. Então, para isso, nós precisamos ter como suporte uma conduta moral sem conflito, que eu faça coisas que eu não vá ter vergonha de dizer para os meus filhos ou para os outros, que a criança que eu fui não se envergonhe da pessoa que eu sou agora. Será que a criança que eu era
ela tem orgulho do adulto que eu me tornei? Será que tem? Então, assim, terminar então esse pensamento com esse parágrafo dela, desse item. Cabe ao ser humano, fadado à realidade, superar os obstáculos e superar-se, descobrindo as finalidades existenciais e raciocinando em termos de vida plena, constante, de sabor eterno, iniciar e progredir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso da evolução. E continua, diante de um equívoco, de um fracasso, entesoure-se a experiência e recomece-se o tentame. A realidade profunda jaz sob a personalidade do ser em trânsito, ainda mergulhado na ilusão, a um passo certamente da decisão de conquistá-la e ser feliz. Então, é um trabalho a ser realizado, sair das marras da ilusão e tornar-se o espírito magnífico que fomos criados. Fica a dica, então, autodescobrimento, uma busca interior, o filminho Jeremias, para quem quiser, como existem tantos outros filmes que podem ser exemplos, né? Fiquemos então em paz, meus queridos, e até a próxima.